Luzia, numa entrevista ao site Geleia Geral, você afirmou ser a cara de Teresina e que a cidade está em seu corpo. Como é que se dá essa relação da Luzia Amélia com a cidade de Teresina? Eu acho que é uma relação ancestral mesmo. E a cidade, para mim, é realmente meu corpo. Porque eu quis dizer o seguinte: Teresina, para mim, eu não me sinto Luzia em nenhum lugar do mundo como eu me sinto Luzia em Teresina. Como eu me sinto Luzia quando eu atravesso a frente do Teatro 4 de Setembro, como eu me sinto Luzia quando eu entro no Mercado Central, quando eu me sinto Luzia nas ruas de Teresina. Para mim, a cidade sou eu e eu sou a cidade. Eu vivo essa cidade. Então, eu nasci em Teresina, nasci no bairro Pissarra. Eu me lembro muito bem quando minha mãe me levava para o mercado para comprar peixes, para comprar verdura. Tudo isso ficou muito em mim, muito enraizado em mim. E isso está em minhas obras de dança. E isso está no que eu penso. Eu acho que eu quis dizer isso no sentido de que eu sou uma bailarina, mas eu não consigo pensar em dança só nela mesma, no espaço cênico. Eu só consigo pensar em dança em relação com a cidade, em relação com as questões da cidade. Então, todas as questões da cidade, desde uma rua que tem um buraco imenso, essas questões me interessam e elas reverberam em meu corpo de dança e isso, para mim, se transforma em dança. E eu acho que é sobre isso a vida de qualquer artista em sua terra. Você escolheu a dança como profissão, mas você vem de uma origem humilde e você é negra. Como foi chegar a ser coreógrafa e ter mestrado em dança? Pois é, eu sou de uma origem humilde economicamente, mas a minha família era muito rica culturalmente. Os meus pais, os meus avós, eles todos faziam reizado. O meu avô, ele era careta de reizado. Então eu tenho uma experiência muito rica na minha infância, de músicas, de cantigas, de orações, de rezas, tudo isso, de histórias. As minhas tias me contavam histórias incríveis, que ainda hoje essas histórias estão em mim. Então eu sempre tive uma infância altamente rica culturalmente, assim. Parece que a gente conseguiu reverter o que a gente tinha de mínimo economicamente em muita cultura. Então, a minha vida foi cheia de fantasias e de sonhos, graças a Deus, assim. E, para mim, me tornar uma coreógrafa foi uma coisa, assim, que eu não esperava. Eu não tinha noção do que era dança, vivi até os 15 anos sem saber o que era dança. E aí uma amiga minha falou para mim que ia para uma aula de dança e me levou. E eu fui para essa aula de dança. E quando eu cheguei na sala de dança, eu sempre digo isso, a primeira vez que eu entrei numa sala de dança, que era uma academia lá da Zona Leste, aquilo me sugou, assim, sabe? Eu me senti sugada para dentro daquele espaço e depois eu nunca mais voltei ao normal. Eu nunca mais voltei ao normal, a verdade é essa. E aí eu comecei a entender como era me ver naquele lugar ali, com aquele meu outro corpo. Porque na escola, eu sendo uma menina negra, de origem humilde, eu tenho um rosto que não é muito normal, olhos puxados, boca. Quer dizer, eu tinha apelidos na escola. Eu cresci as pessoas chamando de chinesa, negra chinesa. Imagina, ninguém queria fazer par comigo na quadrilha. Esses traumas que toda mulher negra carrega, né? Toda mulher negra, eu acho que a maioria de nós mulheres negras, a gente tem uma coisa de solidão, porque o racismo é um sistema horroroso e que ele pega a sociedade e ele faz isso com as pessoas mesmo. Mas aí, quando eu me vi na dança, eu me vi sendo bela e sendo incrível, fazendo coisas incríveis. E as pessoas me falando que eu era muito boa. Claro que sempre tem aquelas pessoas que tentam me colocar Como é que é a pra baixo. questão do racismo na dança, no palco, neste mundo específico? Eu acho que a dança é um dos lugares mais democráticos, sinceramente. O racismo, ele existe sim, mas eu vim perceber essa coisa do racismo quando eu comecei a ir para lugares de liderança, a ir para lugares de ser uma coreógrafa, de ser uma coordenadora de uma escola estadual, que eu senti muito racismo. Mas para você adentrar na dança, para você ser uma aluna de dança, para você participar de um grupo, eu acho que, pelo contrário, a coisa do ser negro, eu acho que fortalece. E eu fico muito orgulhosa, assim, da minha arte, dessa área que é a dança, porque eu acho que é um dos lugares mais democráticos para se estar nesse momento tão difícil que o Brasil vive, sabe? E eu sempre senti isso, a dança sempre se abriu para mim, assim, de um jeito totalmente maravilhoso. Eu queria que você falasse um pouco sobre a identidade do piauiense e a dança. Quais os aspectos que distinguem o piauiense dos demais brasileiros?
no tocante à dança? Pois é, nós temos uma história de dança no Piauí que deixadas ainda pelos homens pré-históricos, né? Inclusive no meu mestrado eu trabalho com essa ideia dos índices evolutivos da dança. Eu trabalho a partir da teoria da Niédia, a partir das imagens de dança, são mais de 30 mil figuras coloridas no Parque Nacional Serra da Capivara, o maior museu a céu aberto do mundo, que infelizmente ele vive uma crise aí histórica, né, de falta de recursos, mas o fato é que eu olhei para aquelas imagens, a gente percebeu que existia dança lá, e eu acho que essa característica dos homens, essa informação, eu quero dizer isso, essa informação dos homens primevos deixarem para nós aqui no Piauí imagens de dança, eu acho que talvez, possivelmente, seja a nossa maior identidade, se é que eu posso usar essa palavra, assim, possivelmente seja a nossa maior singularidade diante do restante do mundo, né? Porque nós temos aqui imagens de homens, de pessoas dançando, e eu acho que isso é uma coisa que nos fortalece muito. Assim, no tocante ao Brasil, eu acho que o nordestino em si, ele traz uma coisa assim, por exemplo, hoje em dia o Brasil todo fala em crise, né? Nós estamos numa crise, nós nordestinos, a gente faz rir, porque a gente vive em crise o tempo todo, e é na crise que a gente produz e cria nossas coisas. Então, eu acho que essa ideia de resistência que a gente traz vai muito pro palco, sabe? Eu acho que o piauiense, não dizendo que todo mundo é igual de forma alguma, cada um nas suas diferenças, mas eu acho que a gente resiste de um jeito, a bicha que dança resiste, sabe? A travesti que dança resiste, eu sinto isso, assim, no nosso corpo. Então, se eu pudesse dizer uma singularidade, eu acho que é a resistência, assim, eu acho que isso fortalece a nossa dança. Bem, então vamos falar agora do projeto Lagoas do Norte. A Prefeitura de Teresina vem, como eles dizem, urbanizando a região do Encontro dos Rios. Mas para fazer isso, muitas famílias estão sendo expulsas da moradia de origem. Agora, em 10 de janeiro, você fez uma performance nas escadarias da Prefeitura de Teresina, protestando contra a expulsão desses moradores. Qual é a sua visão sobre o projeto Lagoas do Norte? Para mim, o projeto Lagoas do Norte é um projeto ridículo, é um projeto oco, é um projeto vazio, é um projeto interesseiro, é um projeto que só busca essa ideia mesmo higienista de Teresina, cidade futuro, que é uma Teresina que não cabe os pretos e pobres, é uma Teresina que só cabe as pessoas que vêm da Zona Leste. Ninguém mexe na Zona Leste, ninguém mexe em nenhum prédio da Zona Leste. Se for por causa de risco, nós temos casas da Zona Leste que são alagadas, que são engolidas em épocas de chuva. E ninguém mexe nessas casas. Então eu vejo que o projeto Lagoas do Norte é um dos projetos mais bárbaros que você pode ter na contemporaneidade. E se a cidade parasse de olhar tanto para os shoppings, parasse de ver tanto a Rede Globo, desculpa aqui, se a cidade começasse a olhar para ela, estaria todo mundo lá, de mãos dadas, na entrada da Avenida Boa Esperança, não deixando os tratores da prefeitura entrar. Porque esse vai ser a nossa última imagem que a prefeitura vai nos tirar. Perceba como é que era o centro há 20 anos atrás. Eu lembro quando eu era mocinha, as casas lindas que tinham ali na Frei Serafim não existem mais. Teresina virou um grande estacionamento. E isso é abençoado pelo poder público municipal, sempre foi. Os ricos sempre tiveram mais poder. Em Teresina, na década de 40, eu lembro que eu fiz um espetáculo com essa temática chamada Fogo. Me diga uma coisa aqui, não tinha como, na expressão da prefeitura, urbanizar aquela área, mantendo quem é daquela área lá, sem a necessidade de expulsar os moradores de lá? Você não tem essa visão, que era possível isso? Claro, mas a especulação imobiliária, onde é que fica? Ele tem que dar a parte dos empresários. Né? Se você entrar no site da CEPLAN e ver as imagens que eles propõem para o que é Lagoas do Norte, é uma coisa horrorosa. São pessoas brancas brincando em um parque totalmente seco, com árvores que não existem em Teresina. É uma mentira. É claro que tem todo esse potencial. Se o prefeito tivesse uma boa equipe, porque às vezes você fala muito na figura do Firmino, mas eu, por exemplo, eu conheço o Firmino de muito tempo, de me ver dançar, e eu tenho um respeito por ele, mas eu acho que ele precisa de uma equipe que tenha mais amor pela cidade. Se ele tivesse uma equipe de patrimônio que realmente pensasse a cidade, eles proporiam
estivesse sim uma revitalização, que eles chamam de revitalização, porque eles só chamam porque eles não conhecem. Porque quem conhece o Lagoas do Norte, ali tem muita vida, tem muita beleza, ali tem sangue de índio naquelas terras. Então, eles propõem a revitalização expulsando os moradores, mas a ideia que eu trago para a cidade é outra, é transformar a Boa Esperança em um amplo centro histórico, porque o centro é onde a gente quiser que ele seja. O centro não precisa ser o centro que a gente imagina que é o centro das lojas, mas pode ser um centro histórico. Então, ele não tem uma equipe nesse porte que pensa a cidade dessa forma. É sempre limpando, expulsando. E isso aconteceu na década de 40. Ali na São Benedito, existiam os pobres pretos ali que foram expulsos também. Então, é mais uma vez, expulsa os pobres para mais longe e cria conjuntos habitacionais todos iguais. Porque parece que eles imaginam que já tem um conjunto habitacional, inclusive, feito para receber o povo do Lagoas do Norte. Agora imagina, né? A cara desse conjunto. Deve ser horroroso, né? Todos iguais, né? Como se sente um morador do Lagoas do Norte, que tem sua vida ali há 20, 30, 40 anos, e de repente sai daquele ambiente e vai para um outro? Porque a proposta é levá-los para a região da Santa Maria da Codipe. Essa semana eu conversei com o seu Raimundo, que é um senhorzinho que trabalha há mais de 21 anos, tem uma vazante. Eu perguntei, seu Raimundo, eu fiz essa pergunta. Eu falei, seu Raimundo, como o senhor se sente? Ele falou, minha filha, às vezes eu fico suspenso do chão, eu não sinto o meu corpo. E aí isso me doeu muito, assim, eu fico pensando, como é que essas pessoas, porque eu tenho voz, eu de alguma forma matando 100 leões por dia, eu tô aqui sendo entrevistada, minha voz é ouvida, é muito gratificante ser ouvido. Mas uma pessoa que não é ouvida, a mãe da Lúcia, que é uma companheira lá do Boa Esperança, que é uma pessoa incrível, que me ensinou muito sobre aquele lugar, a dona Davina, ela todo dia acende uma vela. Minha filha, o prefeito já esqueceu de tirar a gente daqui. Imagina como essas pessoas, sem ter quem escute. Elas não têm quem escute. E eles são agressivos, assim, de uma forma, mulheres brancas, elas entram nas casas e convencem os moradores, para um eles dão uma coisa, para outro eles dão outra. É um jogo muito sujo que é feito com a população de Teresina. Você disse que conhece o prefeito Firmino, fez uma crítica à equipe, mas eu pergunto, será que é um problema do Firmino, da equipe, ou é um sistema? É um sistema que determina que assim seja. Evidente, foram eleitos com uma responsabilidade, com um projeto político que segue, digamos assim, esse sistema. Como é que você vê isso? Eu acho que o PSDB, assim, falando politicamente, né, é um partido elitista, terrível, e que eu achava, até uns 10 anos atrás, eu achava que o Firmino fazia um trabalho diferenciado em Teresina, mas acho que eu estou começando a entender que não, eu acho que é a mesma coisa mesmo, e que é um sistema corrupto, ridículo, vazio, que só pensa neles mesmo. Você vê a equipe do Firmino, ela não muda, ela é sempre a mesma equipe. Ela é uma equipe que não conversa com a cidade. É incrível. Eu não fico pensando como é que eles conseguem não conversar com a cidade. Eles têm um pavor de gente, que é uma coisa que você fica assim impressionado. Agora, eu acho que, pessoalmente, o Firmino é uma pessoa sensível. Eu fico pensando, mas eu não estou dizendo que ele é bonzinho, estou dizendo que ele é uma pessoa que consegue perceber o que está acontecendo. Então eu fico pensando assim, se ele percebe o que está acontecendo, e eu já conversei várias vezes com o Firmino, não sobre esse assunto, mas eu sei que ele é uma pessoa antenada com a cidade, eu acho que existe algo muito maior por trás, milhões e milhões e milhões e milhões de reais, incontáveis milhões de reais, uma equipe irresponsável, né, e um sistema... e um sistema capitalista que engole mesmo, engole quem é pobre, engole quem é preto, e eles vão na onda. Eu acho que a gente precisa pensar, a cidade precisa pensar em uma mudança futura assim, de governabilidade para a cidade, sabe? Para o município, porque a gente não pode continuar desse jeito, com a equipe que não conversa, a equipe não conversa. Luzia, a performance que você apresentou na escadaria da prefeitura chama-se Banho de Sangue, não é isso? Não foi a primeira vez, mas você a apresentou no dia 10 e eu te pergunto, em que consiste essa performance e qual o resultado que você sente do dia 10 para cá? Sim, eu vou responder, só fazer um parênteses que eu queria falar, só uma coisinha rápida em relação à equipe do Firmino. Por exemplo,
agora quem é o vice-prefeito, se eu não me engano, é o professor Júnior, que era o ex-reitor, né? O professor Júnior me conhece desde pequena, ele era meu vizinho, amigo de meu pai, então é uma pessoa assim que eu sei que ele tem um carinho imenso por mim. Mas, porque a questão não sou eu, a questão não é a pessoa do Firmino, nem a pessoa do professor Júnior, a questão é esse sistema político mesmo, opressor. Então, eu queria fechar esse raciocínio, se é que é possível, né? Mas, em relação ao banho de sangue, como eu te falei anteriormente, o banho de sangue é um projeto que eu já venho trabalhando com ele desde a morte da Areta, que foi uma morte que mexeu muito comigo, e tantas outras mulheres que morrem e a gente nem sabe, especialmente as mulheres pretas, elas são mortas e a imprensa não, porque as vidas pretas não importam no Brasil. Então, eu comecei a pensar sobre esse feminicídio, sobre esse banho de sangue que acontecia no Piauí, e eu fiz 2 vezes esse processo, essa performance. Essa vez eu quis fazer em frente da prefeitura, mas por um clamor da população ribeirinha ali da Zona Norte, porque a gente percebeu que está chegando um momento que a prefeitura não conversa mais. Quer dizer, os moradores são expulsos e ponto. Ponto final. Então, eu realmente me expus a esse ponto de fazer o banho de sangue em frente à prefeitura. E no outro dia, eu não sei se só pela performance, mas porque eu acho que houve uma comoção, acho que houve uma movimentação, a prefeitura voltou a chamar os moradores, eles voltaram a conversar e a gente conseguiu, de alguma forma, fazer Teresina acionar um pouquinho o olhar para a Zona Norte, sabe? A gente conseguiu, de alguma forma, fazer com que as pessoas olhassem para aquele problema, porque o problema da Zona Norte é um problema de todos nós, não é um problema só dos moradores da Boa Esperança, é um problema de todos nós. Você teve agora, aliás, você falou da Serra da Capivara. Eu estive em São Raimundo Nonato agora, visitei a Serra, mas eu fiquei com um sentimento de que o São Raimundense, o munícipe de São Raimundo Nonato, ele não tem um sentimento de pertencimento. Aquele patrimônio parece que é mundial, mas não é dele. Não falta um pouco disso no Teresinense com relação a Lagoas do Norte? Quer dizer, que aquele ali é um patrimônio da cidade. Claro, é isso. E a prefeitura chega, tira, como você disse, o pobre e o negro, que não tem canais de voz, e fica por isso mesmo, e o patrimônio... Né? Não falta ao teresinense da Zona Leste, da Zona Sul, das outras regiões, e o próprio teresinense da Zona Norte gritar e dizer que o patrimônio da cidade não pode ser... Não pode ser destruído assim, destruído. Né? Eu acho seu pensamento incrível, mas eu fico pensando que não é só sobre, digamos, a palavra culpa do teresinense ou do São Raimundense. Não, sem culpar. Exatamente. A gente tem essa tendência, né? Mas, por exemplo, é pensar que tipo de educação que é proporcionado para essas pessoas que as levam a não olhar para o seu umbigo, sabe? Assim, uma educação que não proporciona uma visita ao encontro dos rios, uma educação que não proporciona que as crianças caminhem pela beira do rio, que elas conheçam a história da nossa cidade. É a educação que não proporciona você olhar para a beira do rio e entender que é um patrimônio nosso. Parece que a gente só olha, né, para o que é limpo, para o que é branco, para o que é novo. Essa ideia do que é novo, que tudo que é novo é maravilhoso, o que é velho joga fora, não importa, vai para tudo. Então eu percebo que, por exemplo, eu estava pensando, meu Deus, uma época que eu estava viajando, a gente chega num lugar onde tem uma pedrinha assim que é importante, a cidade toda se veste daquilo e acredita. Mas existe ali por trás uma espécie de investimento do Estado, no sentido de que as escolas pensem sobre isso, os alunos. Quando você entra na porta da cidade já tem uma grande imagem. Quer dizer, aqui é a Zona Norte, na Zona Norte nós temos o maior centro de terreiros de Umbanda da cidade. São muitos terreiros de Umbanda. A maioria desses terreiros serão destruídos. Quer dizer, Teresina é uma cidade de Umbanda. Apesar da prefeitura ter feito a praça... Mas isso é uma mentira. A Praça dos Orixás é o quê? Uma cópia de Salvador? Nós não somos candomblé, nós somos Umbanda, é diferente. E a Umbanda é a única religião, isso eu aprendi lá com eles, muitas coisas que eu estou falando que eu aprendi com eles. Assim, a Umbanda é a única religião realmente brasileira, que acontece nesse sincretismo entre a Igreja Católica e o candomblé. Então, assim, ela é uma mentira a Praça dos Orixás, é mais uma tentativa de jogar povo contra povo. Se a gente for agora, eu e você, na Praça dos Orixás, não vai ter ninguém. Como não vai ter ninguém naquele parque que eles fizeram? Não tem. É um parque oco. Porque não conversa com a comunidade. Me diga uma coisa, para a gente caminhar aqui para a finalização. Eu falo demais.
teve a performance, e você já falou de alguns resultados, mas você usou as redes sociais para divulgar aquele seu trabalho. E ali, novos problemas relacionados a racismo. Conte aí pra gente o que aconteceu. Pois é, sempre que o banho de sangue acontece, a gente posta as fotos e divulga. E aí uma pessoa pegou a minha foto sem autorização na minha página, claro que pegou a foto, colou a foto, criou uma postagem na página dela e colocou banho de sangue em frente à prefeitura. Arte ou falta do que fazer? E aí vieram, até aí tudo bem, porque uma performance numa cidade como Teresina nunca será bem aceita e é mesmo o trabalho da performance incomodar. Mas vieram vários comentários e muitos deles atrelados ao racismo, muitos deles racistas, né? Um comentário que me impressionou foi uma senhora que mora em Brasília, que é uma eleitora do atual presidente, porque quando você entra na página você vê uma pessoa de bem, de família de bem, falando que eu merecia 20 chibatadas. E outro comentário falando que era falta de vassoura, de ter vassoura para varrer, né? Outro comentário falando que eu tinha que arranjar um emprego. Outro comentário falando que eu tinha que conseguir uma trouxa de roupa para lavar. Quer dizer, eles nem sequer me conheciam, mas só em olhar aquela imagem e ver a cor da minha pele, ver que eu sou uma mulher negra, rapidamente é atrelado a estar nesse campo aí, né? De servir. Servir, varrer, lavar, passar, falta do que fazer. E aí eu venho há muito tempo, desde que eu dirigi a escola de dança, que eu senti muito racismo, assim. Quando uma mulher negra está numa situação de destaque, existe muito racismo. Tanto é que depois que eu saí da escola de dança, eu fui substituída por vários homens brancos e é como se não existisse. Quando eu estava na escola de dança, todo dia era uma matéria da escola de dança. Agora que eu não estou mais, a escola de dança, cada um faz o que quer. E eu não estou aqui criticando o Isaká, que é uma pessoa que está na atual direção, que eu acho que tem feito um trabalho muito bom. Mas o que eu estou dizendo é que não existem as mesmas críticas, existe uma espécie de perseguição à mulher negra. Esteja ela onde estiver, existe uma espécie de perseguição. Então, quando eu estou fazendo essa performance, a pessoa olha para o meu corpo e diz que é uma falta de ter uma vassoura na mão, ela me coloca num lugar ali de inferioridade. Aí, de alguma forma, eu sofri com isso, sabe? Porque eu percebo que... Sofreu, mas tomou medidas legais. Sim, sim. Eu fui com o meu advogado, João Paulo, a gente registrou BO e a gente vai processar as 3. Elas continuam colocando comentário, porque essas pessoas, elas acham que elas podem dizer qualquer coisa sobre qualquer pessoa, na hora que elas quiserem, né? Eu acho também que é uma forma de educar. Eu acho que é uma forma também delas se educarem nessa encarnação, não esperar para a próxima encarnação. E a gente vai processar. E assim, agora, muita gente me chamando no privado e me dizendo que sofre. Ontem uma menina me chamou no privado e me mostrou uma postagem que fizeram sobre essa moça. E ela falou assim, Luzia, olha o que colocaram de mim. O rapaz falando, você é uma negra preta desgraçada. Eu fiquei, a gente não imagina, está acontecendo. 2019, está acontecendo. Sabe assim? Não dá para não falar sobre o racismo. Não dá para pensar que é tudo igual. Não dá, sabe? E agora, nesses novos tempos de governo brasileiro e de governos estaduais, uma performance no Rio de Janeiro foi censurada no último final de semana. Então, serão momentos tempos difíceis. Tempos difíceis. E que vão exigir de Luzia Amélia e de outros muita luta em defesa dos pretos e dos pobres. E dos pobres, e eu te agradeço muito. Muito obrigado pela entrevista.